O Donald Trump apareceu ontem, né, com um curativaço na orelha, né, um negócio desse tamanho, assim, só faltou ser um cartaz, né? Muita gente tinha falado, né, é óbvio que ele vai aparecer com um curativo, né? O negócio foi mais ou menos aqui em cima da orelha, poderia ser uma coisa discreta, né, Jimmy? Né? Mas o cara botou uma cartolina desse tamanho, né? Então, assim, para vocês não terem medo de politizar o assunto, tá, gente? Isso aqui é política, tá? Isso aqui é política, não tem problema nenhum. Fazer política não é crime, gente, pelo contrário. Pelo contrário, fazer política, sem política a coisa, nada anda no mundo, né? Fazer política não é crime. A mesma coisa que eu falei ontem aqui. Uma coisa é a cena do crime ali em si, né? Uma tentativa, claramente uma tentativa de assassinato, foi alvejado, Trump escapou por pouco, aliás, ponto. Todo o resto, a vida continua, isso aqui é política. Não vamos politizar, esse tamanho desse curativo aqui é politizar o debate, tá, gente? O tamanho do curativo é a politização do debate. É evidente que é isso, né? Não tô nem julgando o Trump aqui, ele tá fazendo o que ele tem que fazer, né? Ele foi vítima daquela circunstância e agora ele vai usar isso, né? Vai se vitimizar porque isso funciona na política. É assim que é, né? Assim que as coisas funcionam. Ele apareceu ao lado do seu vice após o atentado a tiros, né? Ontem teve uma convenção, apareceu pela primeira vez 2 dias após sofrer o atentado, em um comício, participou da convenção do Partido Republicano realizada em Milwaukee na segunda-feira. Trump surgiu com um curativo na orelha direita devido ao tiro de raspão. O ex-presidente acenou para o público, presente na convenção republicana. O ex-médico da Casa Branca, Ronnie Jackson, fez a bandagem no republicano mais cedo, antes da participação do evento, segundo a CNN, né? Então, assim, o curativo tem até autor, né? Virou uma obra de arte praticamente, né? Tem até autor. Isso tudo é politizar o evento, tá bom, gente? Isso tudo é a politização do atentado. O primeiro, como eu falei ontem, o primeiro a politizar o atentado foi o Trump no momento em que ele levanta o pulso e fala fight, fight, fight. A primeira cena de politização é aquela. Então não tenho medo de politizar. Não tenha medo, né? O recém-anunciado candidato a vice, ele anunciou seu vice ontem, né? O senador J.D. Vance também estava presente. Os dois ficaram lado a lado, ambos foram anunciados oficialmente nessa segunda-feira como a chapa republicana para a eleição presidencial de novembro. Na convenção, a multidão presente aplaudiu a dupla, gritando USA, USA. Enquanto isso, o cantor Lee Greenwood cantava sua música God Bless the USA, Deus abençoe a América, né? Os Estados Unidos no caos. O ex-presidente e Vance, que é agora o seu vice, ficaram sentados próximos à família de Trump. O presidente da Câmara, Mike Johnson, que falou na convenção, também marcou presença. Bom, o histórico desse Vance é curioso, né? Porque ele era um super crítico mega ferrenho do Trump, né? No passado, o senador chamou o ex-presidente de idiota, nocivo e repreensível. O post do Vance, que agora é vice do Trump na eleição, foi publicado no Twitter e depois no Facebook em 2016, que foi a primeira eleição do Trump. E desenterrado por usuários algum tempo depois, o deputado estadual democrata Josh McLaurin, antigo colega de quarto de Vance na faculdade, também divulgou o print de uma suposta mensagem recebida do hoje vice-candidato na chapa do Trump à presidência dos Estados Unidos. Disse o seu ex-colega de quarto, né? Eu oscilo entre pensar que Trump pode ser um babaca cínico como Nixon, que não seria tão ruim, ou pode até ser útil, ou que ele pode ser o Hitler da América. Palavras do hoje, vice na chapa do Trump. Isso aqui foi o que ele falou sobre o próprio Trump em 2016. Mudou de ideia, né? Vance nunca se manifestou publicamente sobre essa mensagem especificamente. Ele, no entanto, apagou os posts nas redes sociais que faziam xingamentos diretos a Trump e disse ter se arrependido. A mudança de opinião do Vance ocorreu em 2022. Foi quando ele anunciou a candidatura ao Senado pelo Partido Republicano. No ano seguinte, Vance recebeu apoio publicamente do ex-presidente e se converteu oficialmente ao trumpismo, de acordo com a apuração feita pela rede de TV NBC News. Bom, aconteceu isso no Brasil também, né? Essas figuras são excelentes puxadores de voto. E aí acontece que figuras mais apagadas, que eventualmente não tem como alçar voo sozinho, não conseguiria eventualmente se eleger sozinho, precisa de um grande puxador de voto. O cara é republicano, o Trump é um grande imã de votos, você se alia ao Trump e acaba se elegendo. Isso acontece no Brasil com o Bolsonaro também, né? A gente vê aí todo mundo que orbita em volta do Bolsonaro consegue puxar muito voto, porque o Bolsonaro é um grande puxador de voto. Não considero nem uma grande coisa alguém na política mudar de ideia
ou impressão sobre outro personagem. Isso acontece absolutamente todos os dias, né? Temos um vice-presidente no Brasil hoje que, aliás, falou coisas do arco da velha do Lula, está aí. Né, gente? Então isso não é a questão. Isso não é uma questão. Política é feita assim também. As pessoas mudam de ideia pelos mais variados motivos. Umas por motivos nobres, né? Como eu acredito que foi o caso do Alckmin, porque viu que a coisa estava degringolando, que o Bolsonaro podia se reeleger de novo, que não seria nada bom para o nosso país, e aí foi lá fazer uma grande união nacional para tentar combater esse mal na urna, e conseguimos, né? Importantíssimo. O outro aqui é que esse cara parece apenas um aventureiro eleitoral, como vários no Brasil, que se unem a esses puxadores de voto para conseguir algum tipo de eleição, e agora vai ter o auge da sua carreira política, né? Vai ser o vice do Trump nessa tentativa de se reeleger novamente.